Hoje, dia 18 de julho, é comemorado o Dia Internacional Nelson Mandela. A data marca o aniversário do ex-presidente da África do Sul, que lutou contra o apartheid e se tornou um ícone da luta por direitos igualitários entre diferentes etnias. Essa data está sendo comemorada pela 12ª vez, quando o líder sul-africano completaria 104 anos de idade. Para falar mais sobre a importância do dia de hoje e o significado, a gente recebe aqui na nossa casa a assistente social, artista e ativista Joyce Souza. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E Leonardo Roncon? Estou na área. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. É uma história incrível, né? Sim. Eu acho que quando a gente começa a pensar que uma pessoa ficou 27 anos presa, né? 18 deles, né? Ele ficou preso numa solitária. Sim. Ele era enorme, o espaço que ele tinha ali era menor do que a altura dele, né? E ele sair, né, dessa prisão com 27 anos depois, é para continuar tendo força para lutar, isso é muito incrível, não é? Sim. Acho que é sobre-humano quase, não é, Joyce? É um processo de vida, né, na verdade, né? A militância dele, o movimento dele começa antes, né? Na verdade, começa no direito que não foi lhe permitido ao nome. Então, quando ele ingressa na escola, ele ganha esse nome, Nelson, para ser mais fácil que os europeus o reconhecessem. Então, começa aí, né, a negação do nome. E aí, depois disso, todo um processo de militância. Então, ele foi primeiro em muitas coisas. Então, Nelson Mandela foi o primeiro da sua família a ingressar na escola formal. Ele foi o primeiro a estudar, fazer direito naquele período, né? Numa escola que era a primeira escola para negros no país. Um país majoritariamente de negros e negras, né? E muito novinho foi alterado o nome dele, né? Isso que é surreal, né? Praticamente era uma criança ainda. Sim. Né? Exatamente. E aí o quanto todo esse processo, né, e o regime do apartheid, uma das primeiras normas do apartheid era que somente 7% do terreno poderia ser destinado à população negra, que era 70% do país, né? Num país que era negro e foi invadido, na verdade, pelos europeus, né? Então, a gente começa o processo de negação do apartheid, que começa muito tempo antes, né? E Nelson Mandela nasce nesse regime já, né? Aos poucos indo, então, para o apartheid oficial depois, né? Depois. E quando a gente começa a pensar, né, no que isso foi, olhando hoje, a gente fala que absurdo, né? Como você separar lugares, separar espaços, as pessoas não ter o direito de ir e vir. Se Mandela fosse vivo hoje, o que você acha que ele faria? Será que a gente mudou bastante ou ainda tem muito, Joyce? Olha, nós temos muito ainda. Eu acho que, se tratando de África, nós temos uma invasão europeia, né, que dilacerou o continente africano como um todo, né? Nós temos a diáspora negra, né, para o Brasil, que é o maior sequestro da história. Então, isso ainda vai repercutir muito para nós, né? Então, acho que a figura que o Mandela representa para nós é uma figura do exercício da continuidade, do quanto ainda precisa continuar, né? Então, quando você trouxe a situação de 27 anos da prisão e aí ele sai para se constituir o primeiro presidente negro da África negra, né? Então, isso diz muito do quanto a gente ainda tem muito para caminhar, né? Eu tô aqui falando hoje, mas muitos e muitas vieram antes de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje falando disso, né? Então, são espaços que ainda estão sendo criados para nós. A gente vive no Brasil, por exemplo, a segregação social. Não é nítido, é como se fosse uma parede invisível, mas eu esbarro toda vez que eu vou caminhar, né? Toda vez que eu vou caminhar com vocês, eu esbarro nela. E aí a gente tem um processo que é diferente do regime do apartheid no Brasil, que é o mito da democracia racial. Então, nós crescemos e vamos evoluindo enquanto país nesse mito de que nós somos um país democrático racialmente. E nós não somos, né? Nós não somos. Então, toda vez que eu penso no processo de evolução, de caminho da população negra, a gente tem que lembrar da diáspora negra, a gente tem que lembrar do massacre dos indígenas. Então, aí nós estamos caminhando
a passos curtos ainda, né? Não foram nem 200 anos de abolição da escravatura no Brasil. E é uma dívida eterna que nós temos, né? Então, eu penso dessa forma, é uma dívida. Exatamente. Uma dívida eterna, que isso nunca vai ser apagado. Não. Né? Pelo contrário, isso tem que ser sempre fixado, sempre esse assunto tem que vir à tona, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje nos estádios de futebol, sabe? Essa ignorância, né? Esse absurdo que acontece. Sim. Agora, falando em Mandela, ele também acreditava muito no esporte, né? Falando em futebol, né? Da segregação do esporte. Ele era um apaixonado por rugby, não é mesmo? Isso mesmo. E existe essa história da seleção africana de rugby, né? Que ele mexeu muito em relação a isso. Na verdade, foi através do rugby que ele iniciou o processo de democratização do país, né? Então, ele acreditava como o que movimentava muito a África do Sul era o rugby. E tinha os grupos negros que jogavam, mas eram proibidos de entrar no estádio. Então, um dos primeiros movimentos que ele foi fazendo é como se fosse no Brasil, né? O futebol. Né? Então, a gente precisa começar por onde a paixão nacional movimenta mais, né? Então, esse foi o caminho que ele usou. Isso é muito legal, né? Para ele mostrar a desigualdade no que todo mundo, de repente, é igual, né? Se todo mundo gosta disso, então é aqui mesmo que eu vou aproveitar esse espaço para eu conseguir mostrar que tudo pode ser igual, né? Ter o mesmo respeito. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala disso. Você falou um pouquinho do nosso país e a gente vê isso muito na mídia, né? Eu acho que é triste porque a gente está num canal, né? A gente mostra isso, a gente fala isso bastante, mas ainda é muito difícil as crianças, por exemplo, ter muitos representantes. Né? Quando a gente fala de segregação, eles só poderiam trabalhar em serviços de mão de obra, menores e tal, mas até hoje ainda você fala assim, nossa, mas é médico? Nossa, mas é professora? Você se espanta, né? As pessoas se espantam com isso, é impressionante, ainda. Né? Como que você vê isso, assim? O que a gente precisa melhorar, né? Nesses exemplos para as crianças, nos exemplos para as próprias pessoas mesmo? Nós temos um movimento que aconteceu, o movimento negro foi trabalhando muito ao longo dos anos e conseguiu instituir a Lei de Igualdade Racial. Essa lei que coloca como norma para que todas as escolas, que dentro da grade curricular, nós tenhamos uma educação antirracista, né? E a inclusão, né, de figuras negras e indígenas no currículo escolar. Então, isso é fundamental. É fácil? Não é fácil. Porque nós vivemos num país estruturalmente racista. E isso é a primeira coisa para a gente entender. Inclusive no ensino, né? Se eu entendo que eu vivo num país racista, eu consigo entender o quanto isso afeta crianças no seu desenvolvimento. E para isso, por que não inserir figuras como Nelson Mandela para se pesquisar? Por que não inserir agora, a gente está chegando, vai chegar aí o dia 25, né, o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, que é Teresa de Benguela. Por que a gente não pode falar dessas figuras? Por que nós não podemos falar de Luísa Maim, que foi uma líder de Estado, né? Então, essas figuras, quanto mais próximas elas estiverem, mais as crianças vão se identificar. O quanto antes, né? Nós temos um processo que ninguém nasce negro, a gente se torna negro por um processo de construção de identidade. Então, a construção da identidade, ela não pode partir da negação. Então, durante muito tempo, pessoas negras se negaram nesse lugar, né? Até hoje as pessoas ainda têm dificuldade, é preto, as pessoas têm dificuldade de dizer. Mas isso vem desse processo de negação. Então, precisa construir essa identidade. Quanto mais figuras na TV, quanto mais figuras nas novelas, fazendo os personagens, né? Pessoas negras nos espaços, atuando, trabalhando. Nos brinquedos. Então, nas escolas, como professor, né? Atendendo as pessoas dentro da lógica da medicina. Quanto mais negros e negras nós vamos ver nos espaços, mais as crianças vão se identificar. E nos pequenos detalhes também, né? Nas maquiagens, nos lápis, né? Exatamente. Antigamente a gente não tinha cor da pele, tinha lá o lápis bege clarinho. Exatamente. Né? Então isso vai mudando, mas eu ainda acho que muda muito devagar. É uma mudança muito lenta, não é verdade? Mas na sua visão, assim, você acha que a criança de hoje ainda vai nos salvar desse mal, assim, que acontece? Acho que colocar na mão dela é muito pesado. Acho que a gente precisa ir construindo, né? Acho que o que a gente vai construindo, por exemplo, o Madiba, né? Gosto de chamá-lo assim. O Madiba ele construiu um espaço para que crianças sul-africanas pudessem viver um outro contexto. Então, ele lutou durante muito tempo para isso, né? E
e ele construiu um outro espaço. A África do Sul é o país hoje ideal? Não, ainda não, né? Nós vivemos no Brasil quase 400 anos de escravidão e nem 200 anos de abolição dessa escravatura. Então, nós temos muito para caminhar ainda. Muito já melhorou, né? Hoje eu, Joyce, posso dizer que eu sou livre nesse país para poder votar, para poder andar e vir e me comunicar e sentar aqui com vocês. Isso não era permitido antes, né? Mas o quanto a gente ainda tem que melhorar, o quanto a Joyce ainda tem que fazer, o quanto, né, todos nós que estamos aqui precisamos fazer. Né? A luta por um país antirracista, ela começa comigo, mas ela também é contigo, né? Até porque o racismo não diz de nós, pessoas pretas, né? Então nós precisamos que todos e todas estejam juntos com a gente, né? E ir para a luta dessa forma não é fácil. Então a gente precisa estar de mão dada mesmo e fortalecido para que a gente continue, para que as nossas crianças no futuro possam lidar com menos racismo do que a Joyce viveu, do que o Madiba viveu. Sim. E quando a gente observa isso, né, parece tão simples, né? E não é. E eu acho que o mais triste é o que não é. Exatamente. Porque quando a gente pensa em ser humano, né, a gente pensa que você tem que ter o respeito, que você tem o amor, dignidade. E isso é caráter, isso faz parte do que você sente, isso faz parte do que você vê no outro, né? Mas quando a gente faz isso, mas a gente já está tirando tudo que a gente aprendeu. E é cultural, né? O que você falou, foi muitos e muitos anos, centenas, para que a gente continuasse agindo dessa forma. E, infelizmente, eu acho que a gente já era para estar mais avançado, porque eu acho que as coisas avançam. Como a gente vê a tecnologia, a gente vê isso da vacina agora, ó, que rápido que fez, né? Então, se existe essa rapidez nisso, teria que ter essa rapidez no raciocínio, sendo que a gente sabe a receita disso, né? E é triste a gente ver que demora para acontecer. E a gente está falando de uma política construída e pensada, né? Então, foram pesquisas realizadas que comprovavam que pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas, e que pessoas pretas estavam mais suscetíveis ao crime, por exemplo, ou que pessoas pretas tinham má índole. Isso foi sendo construído, né? Então, quando nós, do movimento, falamos, olha, as pessoas desviam da gente nas ruas, as pessoas não sentam do nosso lado. Essa é a segregação social, né? Quando o adolescente, sou assistente social, quando o adolescente diz, eu não quero sair na rua porque eles me perseguem, a polícia me persegue, ou porque as pessoas suspeitam de mim, né? A gente está falando dessa segregação, desse vidro que nós olhamos e não vemos. Mas quem é preto e preta sabe até onde pode ir, aqui eu posso entrar, aqui eu não posso, eu posso falar com ele, não posso. E é triste pensar isso, né? Sem dúvida. É triste pensar que a gente está falando de respeito, que a gente está falando de igualdade dentro de uma lógica desigual. E eu acho assim, eu converso muito e eu fico pensando assim, eu nunca vou ter esse poder de fala que você tem. Né? De falar, eu sinto isso, eu passo por isso, porque você tem. E porque nós somos privilegiados, né? Mas dentro eu desse acho que a gente tem a obrigação de obrigação, respeitar, sabe? No sentido obrigação, não de ser obrigado, é de ser humano, né? De você respeitar e falar assim, poxa, realmente isso acontece, como é que eu faço para te ajudar? Né? E eu acho que às vezes falta só isso, como é que eu faço para te ajudar então? Onde que a gente está errando, né? O que você pensa de futuro? Onde a gente erra? Eu acho que o primeiro passo, eu vi que no outro bloco você estava falando de Paulo Freire, né? E eu vi essa frase e eu pensei exatamente em você. Por isso que eu falei no programa no comecinho hoje. É a minha frase preferida, inclusive, né? Acho que essa frase diz muito do processo que nós vamos viver, né? E o Madiba acreditava muito na educação como um método de transformação. E a educação é um método de transformação. E não é educação formal. É educação, como eu falo com meu sobrinho, como eu falo com meu filho, né? Então, assim, o quanto eu vou trazendo as crianças para um espaço de normalização. A criança não nasce racista. É o ambiente racista que faz essa criança racista. Sim. Então, que educação é essa que nós estamos dando para a nossa criança? Eu não posso só educar uma criança preta e falar para ela, cuidado, ou não corre, ou não mexe nisso perto do seu amigo. Não, eu preciso educar a criança branca e falar, olha, nós somos iguais, né? Ele merece tanto respeito quanto você, né? Então, se alguém fizer alguma coisa pro seu amiguinho, chama alguém, né? Então, a gente vai construindo da melhor maneira possível, né? Porque, por exemplo, eu, Joyce, uma mulher adulta, formada, sou questionada. Então, eu preciso andar com a minha carteirinha de assistente social por onde eu vou.
Isso diz do nosso país, né? Então, por que o outro não entende que eu posso, assim, ter uma formação acadêmica? Por que o outro não entende isso, né? Por que eu tenho que provar o que eu estou falando? Por que eu tenho que provar o meu conhecimento? Né? Então, é sempre a lógica do fazer 3 vezes para fazer igual. A gente está cansado disso. Sim. Então, assim, é preciso educar o outro para entender que sim, nós podemos, que sim, nós temos capacidade, que nós estamos construindo e que a gente não quer mais estar nas estatísticas. A gente não quer ser a população que mais morre no Brasil. A gente não quer ser a população que está mais encarcerada ou que depende da política de assistência. Nós não queremos, né? Nós queremos também um lugar de destaque, nós queremos estar nas universidades, nós queremos ser também um grupo majoritário dentro da política. Acho que isso é importante, né? E quanto mais a gente for caminhando e acessando espaços, por exemplo, nem todo espaço eu vou acessar, mas você vai. E se você vai, dentro de uma lógica antirracista, você vai fazer com que outras pessoas, que pessoas pretas acessem os lugares que vocês acessam. Esse é o processo de transformação. É pequeno. É pequeno. É entrar num estúdio, por exemplo, como esse e questionar por que as pessoas pretas não estão aqui, né? Por que as pessoas pretas... Onde as pessoas pretas estão nesse lugar? Então, é esse o processo de questionar. A gente precisa se questionar. E questionar o tempo inteiro, né? Questionar no meu círculo de amizade. Por que não tem pessoas pretas, né? E esse é um processo, é mínimo. Mas são questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Todos os dias. Todos os dias. E a educação é a base. A transformação vem daí. É por aí. E é só por aí, né? Então, como a gente educa, e a gente educa muito mais fazendo do que falando, né? Exatamente. Como o Paulo Freire disse, Muito que a bom. nossa fala seja a nossa prática. Dando E exemplo, aí vai chegar uma hora que a gente não vai precisar falar mais, porque já vai Que estar já todo vai mundo tá. vivendo, né? Então, existe um outro mundo possível. Ele é possível, mas a gente precisa começar a construir. Com certeza. Muito bom, né, Léo? Muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo à nossa casa sempre. Eu acho que o exemplo a gente tem, né? É o que a gente falou aqui. Ficou 27 anos, né? Segurando essa onda. Deu um exemplo gigante para todo mundo. Sim. E a gente tem que só continuar. Exatamente. É só continuar. E a ONU fez muito bem de trazer, né? Então, que a gente possa, de fato, viver 67 minutos que seja do nosso dia para transformar o mundo, de fato, num mundo igual para todos igual. e todas. Com certeza. Um beijo. Obrigada por você ter vindo aqui Eu que hoje, viu? agradeço. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Você de casa, aproveita. Segue ela também no Instagram, @pretapronto.florescer. Pode tudo junto estar aparecendo aí na sua tela. E sinta-se sempre à vontade. Muito obrigada. Obrigada Gostei mesmo. de conversar com você. Também. Muito bom, Muito né, obrigada. gente? Ai, a gente fica pensando que é tudo tão fácil. Sabe quando a gente fala respeito, amor, educação? A gente nasce sabendo isso. Por que a gente desaprende, minha gente? Por quê? Não é?